Pedro Pascal detona J.K. Rowling em meio à polêmica. Tem a ver, na verdade, com uma mudança na lei do Reino Unido sobre a identidade de gênero, né? Que eles, seguindo na onda do Trump, também começaram a reconhecer apenas masculino e feminino. Foi mais do que isso, na verdade, né? Do Reino Unido. Mas vamos ver a matéria aqui, que de repente explica um pouco. A autora se envolveu em nova controvérsia sobre transfobia, e o ator de The Last of Us teceu críticas ao posicionamento da artista. Isso daqui está no nosso universo, porque J.K. Rowling, acho que todo mundo já sabe, né, a autora de Harry Potter, e o Pedro Pascal é arroz de festa, tá em tudo quanto é lugar. Hoje em dia é difícil você encontrar uma franquia onde ele não esteja. Então é The Last of Us, mas também tá no universo Star Wars com o Mandaloriano, também tá na Marvel como o Reed Richards, também tá no último filme do Gladiador. Então vamos tentar entender um pouco a polêmica. O ator Pedro Pascal, de 50 anos, criticou a autora J.K. Rowling, de 59, após a dona de Harry Potter se envolver em uma nova polêmica sobre transfobia. É matéria da CNN, né? Então vocês percebam que ela é um pouco parcial na forma de narrar os fatos. Vai ter um viés ali, né? Recentemente, J.K. Rowling celebrou a decisão, aqui ó, que eu falei, ela celebrou a decisão da Suprema Corte do Reino Unido sobre a definição legal de mulher baseada no sexo biológico, o que exclui as mulheres que não são transexuais. Aí tem o ponto CNN da coisa, que é tratar isso como transfobia, o que é uma extrapolação, né, do que deveria ser o conceito, porque você não é transfóbico simplesmente porque acha que o Estado, pelo menos, deveria definir homem e mulher segundo o sexo, né, a biologia. Afinal, seguir definição científica, né? A definição científica, porque isso gera uma série de problemas que inclusive eles debateram sobre isso. A questão da aposentadoria, que é diferente entre homem e mulher, a questão do banheiro, que também já gerou muita controvérsia, se, né, se uma mulher trans, qual banheiro ela deveria usar, a questão dos esportes, que também foi uma pauta que o Trump defendeu bastante, que ele realmente tá impondo que você não pode mais colocar mulher trans para competir com mulheres na categoria feminina. Então, para uma questão de para não gerar mais distorções legais, o Reino Unido seguiu essa tendência e também passou a utilizar essa definição legal de mulher baseada no sexo biológico. E a J.K. Rowling, aí é uma questão de saber um pouco do histórico da autora, ela já defende isso há muito tempo. Uma das primeiras grandes polêmicas da J.K. Rowling foi quando ela fez um tweet reclamando de uma matéria britânica que, ao invés de usar a expressão mulheres, usou a expressão pessoas que menstruam. E aí ela deu uma zoada falando, pessoas que menstruam, existia uma palavra para isso, né? Era olheres, tolheres, alguma coisa assim. Foi esse o tweet que ela fez, mais ou menos, brincando com a manchete. E foi classificada como transfóbica. De lá para cá, muitas pessoas da esquerda identitária começaram a cancelar a autora por simplesmente esse posicionamento dela de falar que... E ela sempre, na verdade, falou que ela respeita e entende a questão da disforia, mas ela não aceita os excessos, né? O extremismo do movimento trans que impõe a tomada de espaço, porque a J.K. Rowling é feminista, e aí ela começou a ser classificada como uma TERF, uma feminista radical antitrans, porque ela tinha posições feministas que defendia apenas mulheres cisgênero e era contra essa agenda, porque ela não achava correto que mulheres trans pudessem usar os mesmos banheiros que as mulheres cisgênero. Eu sei que tem pessoas que se incomodam quando eu uso esses termos, mas é porque como o assunto é esse, para explicar eu tenho que usar, né? Sim. Para poder fazer a diferenciação. Então, essa era a posição da J.K. Rowling. Uma posição totalmente ponderada, até eu diria. Não tem nada de radical e muito extremista. Se você lê os textos da J.K. Rowling sobre isso, o texto é excelente. Ela coloca as opiniões dela de uma forma muito clara e não é uma forma agressiva. Só que ela é uma figura que é muito famosa e influente dentro da bolha identitária. E é aí que pega, porque aí eles batem muito mais forte. Eles não esperam que a J.K. Rowling tenha esse tipo de posição. Então ela começou a sofrer retaliação de tudo quanto é artistinha, já foi retaliada pelos próprios atores de Harry Potter, poucos ficaram do lado dela, né? E agora a gente tem esse figurão lacrador pra caramba, vive militando, dando essas militadas erradas mesmo, Pedro Pascal, que ao se deparar com essa situação, decidiu responder, né? Então, basicamente, a J.K. Rowling estava celebrando a decisão da Suprema Corte do Reino Unido, e aí o protagonista de The Last of Us comentou sobre a atitude da artista em um vídeo que fala sobre o assunto. No registro, um influenciador fala sobre a importância de se parar de consumir a franquia de Harry Potter e seus produtos, né? Além de... Isso aqui é uma matéria da CNN. E seus produtor. Então, isso aqui é uma matéria da CNN.
por um instante eu pensei, eu devo ter traduzido isso aqui do inglês e por isso tá desse jeito, mas não é o caso, né? É a CNN Brasil. Eu tô me certificando porque a franquia de Harry Potter e seus produtores. Ok, muito, muito bom, CNN. Cara, um revisorzinho só, né? Além de repudiar J.K. Rowling. Ela está tão feliz sobre isso, aquela merda nojenta e horrível que ela fala tem que sofrer consequências, disse um influenciador, né? O comentário de Pedro Pascal concorda com a fala do influenciador. Merda nojenta e horrível está absolutamente certo. Comportamento de perdedora, comentou o astro. Então, o Pedro Pascal, um homem cis, hétero é questionável, né? Mas olha só, Wagner, olha que curiosidade. A necessidade do Pedro Pascal em comentar sobre tudo e sobre esse assunto, olha mais ou menos o que ele tá fazendo. Ele atualmente trabalha na HBO, acredito que talvez o maior trabalho dele em atividade agora seja o The Last of Us, em funcionamento. É questionável porque, na verdade, as franquias todas são realmente muito grandes, né? Sim. Ele acabou de sair no filme do Gladiador, que foi uma grande franquia. Agora ele tá indo pro MCU, grande franquia também. Ele tava em Star Wars, uma grande franquia. Então, os papéis são todos bem grandes. Mas aí ele tá em The Last of Us da HBO e tá atacando a J.K. Rowling, que vai ter uma série que não é dela, mas Harry Potter é dela, na HBO. Então ele meio que tá falando pra não consumirem algo que vai chegar na HBO futuramente. Esse é um ponto muito bom. Que é a série do Harry Potter, entendeu? Então ele meio que tá cuspindo na empresa que ele trabalha, porque tá falando pra não consumir nada que vai chegar futuramente. Você tá entendendo? Bom ponto. Ele tá pedindo pra boicotar o estúdio pro qual ele tá trabalhando. É verdade. Exatamente. Aquele meme do Tom Jerry, dele atirando a arma, batendo nele. Aquele meme do Tom, né? Exatamente. Porque se o cara tá falando que ela deve ser boicotada, é muito contraditório ele tá trabalhando numa empresa que apoia a obra dela. Porque ela ganha royalties em cima de tudo isso. Não importa, a HBO com certeza tá pagando pra J.K. Rowling pra conseguir fazer a série do Harry Potter. Eu não sei se eles tentam, de alguma forma, por mais que não consigam, porque ela é a criadora, tentar desvincular a obra dela. Mas eles não vão conseguir. É criação. Ela ganha dinheiro. Sempre ela vai ganhar dinheiro. Exatamente. Então, mas ele fazendo isso, ele tá atacando algo que vai vir futuramente pra HBO, que é a série dela, entendeu? Então... Cara, esse ponto foi sensacional, realmente. O boicote dele é ainda mais idiota, né? Porque o cara tá querendo boicotar a própria empresa. É a necessidade de comentar sobre tudo e ser contra esse tipo de assunto. Acho que ele não parou pra pensar nisso, tá ligado? É até, de certa forma, mais grave que isso, porque a HBO é do grupo Warner, que foi justamente fundido por causa da aquisição do Zaslav lá, né? Como é que é? Zaslav. Zaslav. Isso. O Zaslav, né? Ele comprou o grupo Warner e aí a HBO Max, que era do grupo Warner, virou Max. Então, enfim, tá tudo dentro do mesmo grupo. Em última instância, que eu estou falando tudo isso faz parte do grupo Warner. Qual é o estúdio responsável pelo principal sucesso de Harry Potter também? Harry Potter é um dos maiores sucessos da Warner. Então, o Harry Potter está sob o guarda-chuva da Warner. E é por isso, inclusive, que eles vão fazer a série do Harry Potter na Max, né? Porque tá tudo dentro do mesmo grupo. Continua dentro do mesmo estúdio. Então, boicotar tudo que a J.K. Rowling já fez é um boicote massivo, mais do que essa série. Você tá boicotando todo o produto desenvolvido pela mesma empresa, no fim das contas. Então, ele tá promovendo um belo de um boicote à empresa que ele tá trabalhando agora. Por isso que você tava falando, né, que o principal trabalho dele agora em The Last of Us, com certeza é um dos principais, e você vê. É bizarro, né? Muito legal você ter um funcionário pedindo pro pessoal não consumir conteúdo produzido pela sua empresa. Não, é mais ou menos assim, sei lá, uma novela das 9 na Globo, o cara começa a atacar a diretora da novela das 7, tá ligado? Fala só, ela é isso, ela é aquilo, não consumam o que ela faz. E tá trabalhando na mesma emissora. O Boninho. Começa a atacar o Boninho. O Boninho é um bosta, não consumam nada que esse Boninho faz. Não consumam reality shows, não façam isso, e o BBB passando 1 hora depois da novela dele. É tipo o Fábio mandar boicotar o Wagner, é mais ou menos isso também. Nossa, não comento sobre um bom paralelo. Cara, é muito louco, porque você também vê, além desse boicote maluco, o que vocês falam? Isso aqui, cara. O cara que é o
desconstruído, defensor das minorias, isso é forma dele tratar uma mulher? Chamar uma mulher cis de... Não, cis é ruim pro lado dela, né? Mas é uma mulher feminista. Ele chama de merda nojenta e horrível que se comporta como uma perdedora. Não Cara, é pouca coisa, né? E nesse caso, ele tá certo, né? Porque ele precisa defender a ideologia maldita. Então, pra isso, meio que não importa. Sim, com certeza as Ele pessoas ganhou que um passe ficam do livre. lado... Isso, porque os identitários estão do lado dele, odeiam a J.K. Rowling, então é exatamente o ponto clássico que a gente sempre comenta, né? Quando uma minoria vai contra o discurso da agenda woke, da agenda identitária, ela perde a sua carteirinha de minoria, né? Então a J.K. Rowling não é mais mulher pra essa galera. Agora a J.K. Rowling é uma fascista, então você pode fazer o que você quiser, você fala o absurdo que for contra ela. É isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa... Cara, mais eu alguma... fico muito em choque quando ocorre esse tipo de caso, porque ela tá sendo atacada por ser sensata. Como assim? Como sempre, né? Exatamente esse é o padrão. Ela tá sendo atacada por ser uma feminista que defende as mulheres. É. Né? Que Chegamos loucura. nesse ponto. Quando você vê uma minoria sendo cancelada pelo movimento identitário, com certeza é porque essa minoria falou uma coisa muito certa. Foi É um based, clássico. foi based. Ela foi based. Você vê um negro sendo cancelado pelo movimento negro, você vê uma mulher sendo cancelada pelos feministas, você vê um gay sendo cancelado pelo movimento LGBT, ou, enfim, uma mulher cancelada pelo movimento LGBT, você pode ter certeza que essa pessoa falou alguma verdade que eles detestam. As verdades proibidas, né? Os tabus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa matéria interessante. J.K. Rowling já se envolveu em outras polêmicas, né? Como a gente já falou. Ela chegou a criticar os atores dos filmes de Harry Potter por apoiarem publicamente a luta por direitos das pessoas transexuais. Eles sempre dão uma distorcida legal, né? Nas manchetes. Que com certeza não é isso. Até fiz um vídeo recentemente vendo, o pessoal tava em choque com uma matéria do Jornal Nacional, porque, olha só quantos direitos trans que estão sendo retirados das pessoas. Aí você ia ver a matéria, era tipo, não pode mais fazer cirurgia de redesignação em menores de 18 anos. Cara, sem atrapalhar o raciocínio, mas e se eu te disser que eu tava editando esse vídeo agora? Parei de editar ele pra vir aqui. Aí, ó, você tem mais conteúdo pra falar, então. Cara. Tô com ele na cabeça. Aí, ó, pode usar uns argumentos que eu usei lá e ninguém vai saber que você tá roubando, porque você tá usando antes do vídeo sair. Antes do Pois cara. Não, cara, Bom, mas assim, o quão pirado você tem que ser pra dar coro, pra ficar do lado desse Pedro? Porque assim, cara, não esse sei. Pedro. Esse Pedro. Pedrinho. Esse Pedro aí. Pô, é o nome mais genérico possível, né? Pô, mas pode que esse Pedro, todos os Pedros do chat agora. Ei, eu não. Esse Pedro. Enfim, né? Como que deve ser um mundinho de fantasia pra você achar ruim quando alguém fala que só existem dois sexos? O quão pirado na cabeça você precisa ser? Pra falar que isso é transfobia, né? Isso é o mais... Especialmente quando você vai pra esse contexto científico. Porque quem eram os negacionistas científicos, né? Eles não eram os caras que adoravam a ciência. Agora, tipo, não, eu acho que a gente precisa, pelo menos o Estado precisa utilizar definições específicas, porque se você deixa a autoidentificação, o que me impede de falar que eu me identifico como mulher pra receber a aposentadoria 5 anos mais cedo, por exemplo? Ou o que impede um moleque de 18 anos de falar que é mulher na hora de prestar o serviço militar pra não precisar, não ser obrigatório pra ele? Então, é muito complicado, você gera muitas distorções. É claro que eles não estão nem aí, eles nem pensam nessas problematizações, primeiro porque eles nem reconhecem que por causa dessa agenda não existe mais todos são iguais perante a lei. Uns são mais iguais do que os outros, né? Então, essas distorções que eles não reconhecem são justamente as que vão se acavalando. Então, você já tem distorções por causa do feminismo, que fazem com que homens e mulheres não sejam iguais perante a lei. Você tem vários privilégios para um lado e vários compromissos a mais para o outro. E aí, quando você deixa que as pessoas utilizem uma autoidentificação para impor se elas são mulheres ou são homens, você começa a gerar mais um problema em cima dessa distorção prévia, né? E essa foi uma das principais justificativas para reconhecer que o Estado precisa utilizar essa definição no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Mas que mais temos aqui? Os primeiros comentários da autora sobre a comunidade transexual foram feitos em 2020, quando também, pelas redes sociais, compartilhou um artigo que usava o termo pessoas que menstruam. Foi exatamente o
o caso que eu citei, né? Mas já estavam enchendo o saco dela antes, porque ela tinha defendido uma outra feminista que tinha criticado alguma questão dessa agenda trans. E começaram a fazer aquela caça às bruxas mesmo, que o woke sempre fizeram, auge da cultura do cancelamento, de ver quem a pessoa segue. Vamos ver quem ela segue, quem ela já curtiu, vamos ver se tem alguma pessoa problemática ali no meio, né? Um clássico. Porra, acontece direto no Twitter. Alguém começa a entrar em evidência, eles vão lá, segue o Nicolas, segue o Bolsonaro. É sempre assim. Aí já querem crucificar a pessoa. Cara. Porra, toda semana a pessoa entra em evidência e já. Ih, olha lá quem ele segue. Aí pronto. Cara, usaram isso contra mim tem pouco tempo, porque eu seguia uma mina que chama Naomi Seibert, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome dela, mas ela é alemã. Só que eu comecei a seguir ela porque naquela polêmica do Xandão com o Elon Musk, ela começou a falar, ela criticou o Xandão, né? E aí o Elon Musk tava dando RT nela. Aí o perfil dela acho que também cresceu por causa disso. E isso era o que eu sabia dela. Tipo, é uma mina, acho que alemã, que foi retweetada pelo Elon Musk xingando o Xandão, falando que o Xandão era um ditador, era um tirano, alguma coisa assim. Foi por isso que eu segui ela. Aí veio alguém jogar essa carta contra mim, falando: porque você segue essa apoiadora do partido neobigodista da Alemanha, que não sei o que. Mano, quê? Eu vou saber que partido, do que você tá falando, sabe? Fazendo essa associação. É claro que você tinha que seguir essa mina que tá envolvida com essas coisas. E o pior é que eu não sabia de nada sobre isso aí também. Então, eu nem sei se tem alguma procedência, mas eu desconfio, porque sempre que eles falam que tem alguma ligação com isso, muitas vezes é só uma imbecilidade sem tamanho, né? Tem uma foto dela bebendo leite, você não viu ali, ó, claramente. Camisa verde, ela tá de camiseta verde. Alguma merda desse tipo. Pô, rolou isso com o Engeek, semana retrasada, cara. O Engeek entrou numa treta lá e pegaram os perfis que ele me segue e pegaram o meu. O Engeek me segue. E aí te jogaram no meio da treta porque ele te seguia. Sobrou pra mim, sobrou pra gente, cara. O tempo inteiro, cuidado com quem você segue. Cuidado com quem você... E o pior, você pode seguir o Lula, odiando ele, só pra pensar, deixa eu ver o que esse cachaceiro desgraçado vai postar. Só pra republicar toda a postagem que ele faz xingando. As merdas. Imagina quando a galera descobrir que eu passei a seguir a Janja depois que ela trancou o perfil. Olha aí, ó. Não, e tem um monte de hater que me segue. Eu acho, o Eli Vieira, ele chama esses caras de perseguidores. Não são os seguidores são aquelas pessoas que realmente estão seguindo porque elas gostam de ver o que você tem pra postar. O perseguidor é o contrário, ele tá te perseguindo, ele não tá te seguindo. Ele só quer encher o teu saco em toda a publicação. E os haters, muitas vezes, eles são mais engajados e mais pontuais do que o seguidor mais fiel, cara. Pô, tem maluco lá que toda publicação que eu faço, ele tá pentelhando, falando alguma merda, alguma bobagem. Tem cara que deixa a notificação ligada. Você posta um tweet ali, já chega a notificação, ele é o primeiro. Sim. Qualquer coisinha que você postar. São os perseguidores. Sabe. Então, esses caras me seguem pra me odiar. E aí? Mas eles são fascistas, teoricamente, então, né? Nessa culpa por associação. Estão seguindo uma persona não grata dentro da comunidade. Que tal se inscrever? E aí, será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.